Foi, acho que foi. Ok. Então, bom, a primeira parte, né, aquele dia, a gente falou sobre, né, a TDCS aplicada mais para o esporte. E só que agora a gente vai tentar ampliar isso aí, né, porque a parte do exercício físico, né, a educação física tem uma grande relação com as doenças metabólicas. Então, há um grande grupo de pesquisadores, né, que estudam as questões cardiovasculares e as comorbidades, né? Então, por exemplo, a obesidade é uma delas. Então, isso aí permeia, né, o nosso meio. Então, isso aí foi a motivação para a gente tentar utilizar a ETCC, né, neuromodulação, nesses aspectos. Então, basicamente, são esses tópicos que a gente vai abordar, né, que eles têm a maior prevalência em termos de fatores de risco, tá? Curioso, né? Porque da mesma forma como no atleta, quando a gente fala de obeso, né? Parece que o obeso não existe do pescoço para cima também, né? Então, a gente, pela gordura, o tecido adiposo esteja localizado, talvez, na região central do tronco, né? Então, talvez a gente esquece, né? Acaba esquecendo o papel do cérebro nesse aspecto em termos de obesidade. Então, primeiro orientando que eu tive, quando eu estava em Alagoas, né, ele teve interesse de estudar com regulação de apetite, né, foi o Rafael Montenegro. E eu falei, então vamos tentar entender como que é o cérebro do obeso, né, porque a gente vai ter que estar fundamentado em termos de montagem de eletrodo, né, para atingir determinada região, para ter determinado desfecho. Então, essa que era a ideia, né? E quando a gente foi fazer essa busca na literatura, né, o que a gente encontra, né, é que uma boa parte relaciona esse estado compulsivo da obesidade com adicção, né, e que de fato é uma adicção, né, compulsão, né, e isso aí, né, se você analisar bem, né, que compulsividade, ela pode permear, pode transitar, né, e nesse caso é o obeso, né, então a gente pode ter, por exemplo, droga adicto, que na verdade se eles mudam, né, eles deixam de fazer alguma coisa, eles tendem a, né, manter a compulsividade, mas aí vai para outras coisas, um para religião, o outro vai fazer esporte e torna aquele atleta, né, que é extremamente, né, adicto para o exercício. Então, assim, basicamente esse cérebro que a gente está falando, né? E o que basicamente na literatura, isso aí foi 10 anos atrás, né? Então, o que basicamente a gente tinha encontrado naquele momento é que tinha, né, uma disfunção, né, em termos de função do cérebro, de como ele estava operando, com hiperatividade, né, em algumas áreas, nesse caso o órbito frontal, né, e também no cíngulo, e uma hipoatividade no córtex pré-frontal dorsolateral, né, então, esquerdo. Então, basicamente, essa é a montagem que a gente pensou em atacar, né, e foi isso que a gente fez. Previamente a esse estudo, havia um estudo do Felipe, né, do Fregni, que fez com apetite, só que ele não tinha o exercício, né? Então, o estudo dele fundamentou o nosso, e o nosso plus foi que a gente pôs o exercício físico, né? Então, eles eram estimulados previamente a sessão de exercício físico, né? E aí a gente controlava o apetite com uma escala. Então, aplicava a escala antes de estimular, depois que estimulou os 20 minutos, né? Ou seja, esse depois que estimulou os 20 minutos seria o momento que ia começar o exercício. E aí fazia o exercício, depois do exercício, né? Imediatamente após o exercício, e depois de 30 minutos, né? Da finalização do exercício. Então, foi essa janela que a gente analisou. Tá? Então, seria basicamente isso: pré-TCC, pós-TCC, né? O exercício, ele era um exercício isocalórico. O que é isso? A gente ia monitorando o consumo de oxigênio, de modo que quando desse 200 quilocalorias, a gente interrompia o exercício. Então, talvez o tempo poderia mudar, né? Então, isso era para manter, na verdade, a demanda energética, né, equivalente para as duas sessões, né? Porque o nosso medo era de estimular
e ela fazer o exercício em outro domínio de intensidade, porque de repente tem um efeito disso, da estimulação para o exercício, então ela estaria se sentindo bem, alguma coisa que poderia ter algum efeito. Então a gente fez por isocalórico, sessão isocalórica. A gente aplicou, né, 2 mA, 20 minutos, córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, órbito frontal direito, né, e foi essa aplicação que a gente fez. Naquele momento, a gente ainda usava o modelo do Bojo. Esses são os resultados, né? Então, em termos de fissura, é o baseline, aqui o pré, né? ETCC, após ETCC já deu diferença, mas essa diferença não era tão acentuada, né? E que ela, né, a diferença apareceu mais após os 30 minutos, né? Então, esse foi os resultados que a gente encontrou. A outra parte da escala, né? A gente diminuiu aqui a fome e a saciedade também aumentou, né? Com a estimulação, comparado com a Kuchan, né? Tá, então basicamente foi esses resultados, né? Um resultado seminal naquele momento e que acho que combinou, tem uns grupos, acho que em Harvard está estudando obesidade, né? Então isso aí foi um estudo interessante que naquele momento também o modelo de obesidade era um pouco diferente, né? Então era aquele modelo matemático, né? Até que se você até hoje for na nutricionista, a maior parte ainda está na continha matemática, de você fazer tanto, e faz aquela equivalência de 60% de carboidrato, tarará, tarará, né? E eles fazem as prescrições. Mas esse modelo, né? Então, baseado nesse modelo de controle energético, ou seja, do balanço energético, a gente também queria analisar se estimulando previamente ao exercício, a gente conseguiria aumentar o gasto energético previamente ao exercício, ou seja, seria o gasto energético em repouso, e o gasto energético após o exercício, né? Então, esse gasto energético após o exercício é uma das premissas de que a musculação funciona, né? A premissa é de que você faz um esforço exaustivo, né? Com grande levantamento de cargas, com resistências externas, e que o seu metabolismo se eleva, né? E que ele permanece elevado, né? Por algum período, mesmo depois de você ter finalizado a atividade, a tarefa motora. Então, essa é a premissa da musculação, tá? E aí a gente quis comparar basicamente aqui, né? Em repouso, e aqui, tá? Aqui a gente não comparou porque, como eu disse, era uma sessão isocalórica, né? E aí a gente ia ter um viés no resultado. Tá? Então, essa foi a parte do mestrado do Rafael. Né? E aqui a gente deu P008, então no artigo a gente discute que estatisticamente não é significante, tudo, mas o nosso sistema biológico não entende de P, né? Então aqui nitidamente a gente percebe que há um gasto energético em termos clínicos, né? Há um gasto energético em relação ao repouso, né? E que isso aí também se acentua mais após o exercício. Né? Então, mesmo 10, 20, 30 minutos após o exercício, quando a gente compara o gasto energético, ele está mais elevado quando comparado à sessão Chan. Né? Então, a gente conseguiu modular o balanço energético, essa que era a ideia, né? Então, a gente tem lá a balancinha, então a gente consegue aumentar o gasto energético e a gente consegue diminuir a ingestão calórica, essa que seria o modelo, né? Mas esse modelo a gente sabe atualmente que ele, né, não funciona muito bem. Tá? Quem quiser ir para o lado da obesidade tem que adotar o Gut-Brain Axis, né? Que não precisa ir muito longe, né? Se a gente olhar ao nosso redor, vai ter aquele magrinho que come, né? Que ainda é motivo de piada, né? E não engorda de ruim, né? Então, assim, tem alguma coisa que não explica a matemática calórica, né? Então, isso aí já era uma suspeita, mas como os modelos, né, que vem mais da Europa, dos Estados Unidos, eles usam muito cálculos metabólicos, né? E se você assume que aquilo ali não funciona, é como se você jogar um balde de água fria em quase, né, 200 anos de estudo. Então, existe essa, né,
essa resistência, né? Mas a gente sabe que o modelo que funciona melhor é o dessa relação que existe entre o eixo cérebro-intestino, né? Então, acho que esse é o modelo que quem quiser trabalhar, acho que vale a pena olhar. Inclusive, acho que algumas semanas atrás, não sei se foi umas 3 semanas, um mês, né, saiu um artigo com estimulação transcraniana modulando a microbiota, né? Então, eu não cheguei a olhar, eu vi o título tudo, está na minha lista de leitura, né? Mas eu acho que já tem alguma coisa que dá para a gente modular nisso aí. Então, é um bom sinal, um bom caminho. Tá? Outro ponto que está relacionado, né, seria o sedentarismo, né? Se eu perguntasse agora, lá, se eu tivesse aí com vocês, perguntasse quantos fazem exercício, menos da metade ia a mão, tá? Ia falar que não faz exercício e não atende às recomendações de atividade física, né, que são recomendadas pelo, por exemplo, Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, o sedentarismo, ele faz parte da nossa vida, né? Curioso que a gente fica 100 anos estudando modelos de prescrição de exercício, né? E aí, quando eu vou nas palestras na educação física, eu termino a palestra falando assim, pô, a gente perdeu 100 anos estudando modelos de prescrição, tentando entender a intensidade, né? Mas quando a gente vai ver quem é que faz, quase ninguém, né? Então, a gente está fazendo uma coisa que, né, não é para todo mundo. Então, a gente deveria estudar não atividade, como prescrever exercício, mas tem que estudar como fazer com que as pessoas sejam mais ativas, né? E aí, se a gente analisar, né, uma pergunta que fica no ar será que o exercício físico ele sempre fez parte da nossa vida, né? E aí eu finalizo falando, por que se você fica parado, você melhora tudo também? Né? Que é o caso da meditação. Na meditação você fica parado, você nem se mexe. Se você colocar uma acelerometria lá, vai dar que você é sedentário. Você não está mexendo, né? Você está se movimentando, deslocando. Então, qual que é a ideia, né, disso aí? E quem não levantou a mão, né, custa isso aí, tá? Quase 70 bilhões por ano, né, que é o custo do sedentarismo. Né? Então, isso, né, em termos econômicos, mas, obviamente, em termos de saúde, a gente sabe que o impacto é muito maior. Né? E eu gosto muito do Teodósio Dostoiévski, né, essa frase clássica dele, né, que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. E eu passei essa última década estudando uma parte de atividade física, né, especificamente a razão, o motivo das pessoas não fazerem exercício físico, sendo que a gente sabe que o exercício físico é bom. Né? Todo mundo tem consciência de que o exercício físico é bom, mas, né, mesmo sabendo que é bom, a gente não faz, né? Então, por que explica isso aí? Tá? E eu vou tentar ser o advogado do diabo e mostrar que quem não faz exercício está certo, né? Que, do ponto de vista de evolução, a gente não nasceu para fazer exercício físico, tá? Então, aí vocês vão me perguntar, nossa, mas o que você está falando, né? Então, eu vou tentar separar primeiro. Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física, né? Ela é qualquer, assim, a gente define como qualquer, né, gasto energético acima dos níveis de repouso, né? Então, isso aí seria uma atividade física. Qualquer tarefa motora na qual o gasto energético se eleve acima dos níveis de repouso. Então, se você se levantou para escovar os dentes, fazer sua higiene matinal, você está com um gasto energético. Leve, mas é um gasto energético, né? Então, essa aqui é a ideia de atividade física. Já o exercício físico, ele é uma subcategoria da atividade física. Então, o exercício físico, ele é programado, sistematizado, ele tem uma frequência, intensidade, né? Então, é o que a gente faz na academia. Né? Então, em geral, o exercício físico, né, ele é feito em academia, né, e tem todas aquelas modelos de prescrição, né, que a gente vai seguindo, tá? Então, é diferente atividade física e exercício físico. E aí a gente tenta explicar tudo, né? E, obviamente, que, de uma maneira geral, vocês vão perceber que a gente fica no nível de análise, né? E a gente esquece de tentar entender por outro nível de análise, tá? Então, se a gente vai do ponto de vista de evolução, a gente poderia entender algum fenômeno, né? Por causas proximais, né? Ou seja, how, né? Como que o sistema orgânico funciona,
né, ou por causas distais, né, why, né, por que o sistema orgânico se constitui da forma que ele é, né, então essa que é a ideia, e esses níveis de análise, né, que a gente não está fazendo, e que muitas coisas passa despercebido, né, então, desse ano para cá, os alunos que vêm falar comigo, né, eu deixo, né, uma foto do Havaí, que eu falo Hawaii, né? Se você vem com Hawaii, assim, a ideia, o problema, Hawaii eu quero, tá? Então, assim, vamos pensar diferente agora, né? Não só causas proximais, tá? O que são causas proximais, então? Isso aqui é uma figura que eu gosto muito, né? Que é de transtorno de humor, né? É o mood disorder aqui, mas você poderia usar para qualquer coisa, poderia botar envelhecimento aqui, poderia pôr qualquer, né, coisa ali em cima aqui, ó, tá? E que, na verdade, né, para você se estudar algum fenômeno, você imagina que a gente quisesse estudar o envelhecimento, né? Então, o ideal é que se tivesse um instituto de envelhecimento, um centro que estudasse, né, de gerontologia, alguma coisa de envelhecimento, e que nesse centro fosse estudado diferentes níveis, né, de investigação, desde micro até macro, né, e até políticas públicas. Então, você teria um modelo, né, e obviamente que basicamente a pesquisa, né, ela se dá nas universidades públicas, e a gente não consegue fazer isso, né, então a gente jamais vai chegar nesse modelo, né, em instituição pública. Mas há grupos que fazem isso, né? E a gente não deixa de desmerecer, né, ou vangloriar um nível ou outro em termos de micro ou macro, né? Eu acho que entender um fenômeno, a gente tem que entender ele de forma agregada, combinada, né, integrada, né? E o que a gente faz, mais ou menos, tá nesse nível, né? E para a gente perceber que tem muita coisa, né, para se investigar de um mesmo tema. Tá? Então, isso aqui seria causas proximais, e é o que a gente faz. Tá? E causas distais, né? Por que o nosso sistema orgânico se constituiu da forma que é, né? E aí a gente recorre a esse senhor, né? Então, basicamente, a ideia é de que a gente precisava, né, sobreviver para, né? Então, a gente tinha que buscar alimentos, então, constantemente a gente precisava se deslocar, né? E isso aí era para a gente buscar alimento para poder fazer algo que era, naquele momento, né, do ponto de vista da evolução, importante, que é a reprodução, poder procriar, né? Então, isso aí, naquele momento, era uma aptidão que se existe, né, para você poder, né, gerar uma adaptação, ou seja, você conseguir alimentos para poder procriar e para poder transmitir seus genes para as próximas gerações, né? Então, seria isso, e que a força ou essa possibilidade ou capacidade de adaptação se daria por uma família, né? Já que ele está procriando aqui. Isso aqui é uma das maiores famílias que tem no mundo. Tá? Então, né, para a gente refletir um pouquinho nessa perspectiva da atividade física, né, do ponto de vista de evolução, né, vamos pensar o seguinte, né, de que a gente precisava de energia, né, então a gente precisava de alimentos para buscar energia, né, e obviamente que essa energia a gente precisava se desenvolver ao longo da nossa vida, a gente precisava manter, né, nossas funções vitais basais, né, ou de repouso, ou de atividades também, né, e, sobretudo, para procriar, né, então essa que é a ideia, de que a gente precisava de energia para procriar, né, gerar adaptação, ok? E como que a gente conseguia alimentos, né? Então, a gente conseguia alimentos... O som sai para vocês? Só para saber. O som do vídeo estava saindo para vocês? Eu não ouvi, não. Tá. Não sei se alguém ouviu. Vou ver aqui. O som aqui. Parece que ninguém ouviu mesmo, professor. Deixa eu ver se agora...
E agora, saiu? Solta de novo. O som não saiu de novo, né? O som saiu? Não, Não saiu o som de novo, né? Pronto. Só ver um não. negocinho aqui rapidinho. Essa entrada, saída, fone de ouvido. Agora sim. Saiu? Então tá. Então agora eu descobri o que tem que fazer aqui. Desse jeito vocês me escutam? A gente ouve, mas a gente está sem o vídeo. Sem o quê? Sem a apresentação. Ah, tá. O vídeo. O vídeo. Pronto. Agora tá aparecendo, né? Agora tá. Tá. Então, desculpa aí. Isso aqui, né? Aquele vídeo que vocês viram anteriormente, ele, na verdade, não funciona muito bem daquela forma, né? Por quê? Porque esse sujeito é o mais rápido do mundo hoje, né? Usain Bolt, ele é o mais rápido do mundo, né? Só que ele corre, né? A velocidade do antílope é o dobro da velocidade do Usain Bolt, né? E ele corre nessa velocidade 8 vezes mais tempo do que o Usain Bolt. Então, a gente não nasceu para ser veloz, né? Não é a nossa capacidade mais importante a velocidade. Tá? E como é que a gente fazia, né? Porque naquele momento não tinha, né? Hoje a gente tem projetos, mas antigamente não existia, né, projetos, né? E como é que a gente fazia essa caça? Como que a gente buscava alimentos, né? Então a gente tinha que sair, né? Era caçada de persistência, né? Então a gente saía num dia, no meio do dia, para, né? Tá bem quente, né? Eles, ó, vocês percebem que eles já tinham GPS, né? Que funcionava muito bem. Então eles faziam, né? Precisavam usar cognição, né? Tinha muita tomada de decisão, né? E muito movimento corporal. E eles saíam, ficavam de 2 a 8 horas para conseguir abater uma caça, né? E uma das grandes vantagens que nós humanos temos em relação a qualquer outra espécie, né, é a termorregulação, né? Então a gente consegue dissipar o calor porque o nosso volume corporal, né, a nossa superfície corporal, ela é grande, né? Ela tem um volume grande e que faz uma troca de calor, né, diferente desses animais, que a troca de calor se dá pela boca, né? E ainda a questão que ele ainda é uma limitação, que ele não, a gente, se a gente começar a trotar, a gente consegue ainda manter a nossa termorregulação, funciona muito bem, ela mantém. Agora, esses animais, quando eles começam a trotar, eles não conseguem fazer a termorregulação. Então, na verdade, ele só consegue dissipar o calor quando ele está parado, né? Então, gradativamente, ele se exaure, né? E aí ele chega um momento que ele entra em colapso, hipertermia, né? E aí a gente vai lá e abate, tá? Isso aí é um documentário, acho que tem na National Geographic, se vocês quiserem ver. Isso aí ele continua tudo e mostra tudo, eles indo embora para casa, tá? E então é a termorregulação e essa capacidade de endurance, né? Então, como a gente dissipa calor, a gente consegue, né, ter uma endurance. Nós somos um dos animais que tem maior resistência no reino animal, tá? Fair Chase também é um documentário, é novo, né? E também eles simulam essas corridas nos dias de hoje, só que eles não abatem animal, obviamente. E a curiosidade, né? Eu falar que a gente consegue competir com cavalo, né? Então, nos Estados Unidos existe uma corrida entre homens e seres humanos e cavalos montados, né? E aí, a distância da corrida que eles correm é 25 e 50 milhas, né? Para 25 milhas, ó, isso aqui são os corredores e aqui são os cavalos, né, montados, né? Então a gente chega, né, antes, né, do cavalo, do cavaleiro, tá? Para 25 milhas.
E isso, para mim, na verdade, quando eu olhei isso aqui, é uma surpresa, né? E quando aumenta a velocidade, só para a mulher que está aqui, ó, a primeira mulher, ó, ela fechou o tempo com 3:53 correndo. Aqui, 3:53, ó, ela chegaria aqui, ó, em oitavo lugar aqui, ó. A mulher chegaria em oitavo lugar aqui, ó. Então ela ganharia da maior parte dos cavalos ainda. E quando vai para 50 milhas, aumenta o tempo, né? Essa diferença vai aumentando. Então, para ver que a gente, quanto maior a distância, mais vantagem a gente vai ter. Né? Então, será que nós éramos atletas de endurance? Né? Então, existe a hipótese, né, da corrida de endurance, que é proposta pelo Daniel Lieberman. Né? Ele é de Harvard, né? Ele tem uma profissão, no bom sentido invejável, né? Ele é fisiologista, ele é biomecânico e ele é antropologista. Então, ele brinca bastante. Tá? E a ideia hoje, né, como eu falei com vocês, por que ninguém faz exercício físico? Né? Por que as pessoas não fazem exercício físico? Quem fizer mais atividade física, um pouquinho, né, de exercício, conseguir por 3 meses manter esse hábito, né, com certeza depois não vai conseguir mais deixar de fazer exercício físico, porque o exercício, né, ele é vendido equivocadamente, porque se vende para o músculo, né, mas o exercício não é para o músculo, né, é para a cabeça, para o cérebro, para a mente, né. Esse é o benefício do exercício físico. Né, então, ele está sendo vendido de forma equivocada. Tá? E existe o paradoxo do exercício, né? Então, por que a gente... Esse é o paradoxo. Por que a gente não faz exercício físico mesmo sabendo de todos seus benefícios? Tá? Então, aquela frase, né? Eu gosto de reformular ela aqui, ó. Então, nada na biologia, incluindo o paradoxo do exercício, faz sentido, exceto à luz da evolução. Tá? Então, olha só que interessante, né? Você lembra disso aqui, né? Que era energia, a gente buscava alimentos, né? E tinha que fazer essas atividades, né? Enquanto os homens saíam para abater os animais, as mulheres ficavam para fazer coletas, né? De alimentos, né? E então, né? A busca de energia para reprodução sempre foi importante, né? Mas, né? A gente também evitava gasto energético desnecessário. Né? A gente não ficava gastando energia, né, de maneira desnecessária. Tá? E essa questão de gasto energético, tá? Por que a gente não evitava gasto energético? Para poder procriar. Né? E interessante, se você olhar a tríade da atleta mulher, né, e geralmente ocorre em atletas de alto nível, porque o volume de treino é muito alto, ou seja, o gasto energético é muito elevado, né, elas não conseguem, né, amenorreicas, né, então elas não conseguem procriar. Né, então existe essa relação entre gasto energético demasiado com, né, incapacidade de procriar. Né, e isso a gente vê hoje em atletas de alto nível. Né. Então, essa ideia, ela é bastante pertinente da gente tentar entender o exercício, a atividade física por esse lado. E aí, né, isso aqui, né, quando a gente caçava, não muito distante o tempo, e isso aqui nos dias de hoje. Né? Então, a gente vai para a academia e só teste de hipótese, você não precisa nem fazer estudo, só bota uma câmera lá e fica acompanhando quem é que vai subir pela escada do meio. Né? E aí, 95% pega a escada rolante. Né? Isso é um paradoxo do exercício. O cara vai para a academia malhar e vai, né, e ele sobe na escada rolante. Se tivesse elevador, ele ia de elevador também. Né? Então, assim, a gente... aí entra assim, mas por que acontece isso? Porque a recompensa é diferente. Né? Ele está indo para a academia, de repente, para ele ficar mais bonitão, de repente é para a saúde, então tudo tem recompensa, né? Então, se você não vê a recompensa numa determinada tarefa, geralmente você não vai se aderir a ela, né? Então, aqui, né, embora ele está economizando energia, porque é desnecessário, só que lá ele tem o objetivo dele, ele vai gastar energia. Então, essa aqui é a ideia. Por outro lado, né, a gente não gastava energia de maneira desnecessária, só que a gente gostava de brincar. Na verdade, até hoje a gente gosta de brincar, né? A criança gosta de brincar, a gente que poda, né? O adulto que poda a criança de brincar.
tá? Mas eles brincavam, né? Então, o prazer, o lúdico, existia também, tá? E aí, se a gente perceber como é que você pode, né, movimentar o corpo, gastar energia, antes a gente tinha o quê? Necessidade de buscar o alimento, então a gente precisava, né, caminhar e ir atrás do alimento. Hoje, né, a gente não tem mais isso, né? A gente pede para o aplicativo, quem mora em república, né, vai tirar Janquem-Pô, para quem é que vai descer para pegar o negócio. Quem ganhou o Janquem-Pô está no lucro, né? Essa que é a ideia. Então, é outro paradoxo do exercício, né? De que a lei do mínimo esforço, a gente não gasta energia desnecessária, né? A gente está tirando o Janquem-Pô para ver quem é que vai pegar a pizza lá embaixo, tá? Mas sobra, né, o prazer. Então, o que a gente tem hoje para fazer? Né? A gente tem que pensar na atividade física, né, de uma forma de que ela seja prazerosa, né? E quando a gente tenta atender as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, por exemplo, né, a gente não é prazeroso, não é gostoso, né? Geralmente as pessoas, elas vão te dar uma carga de peso, às vezes muito alta, né? E você entra num processo inflamatório, e quem está começando a academia, em geral, não vai todo dia, vai 3 vezes por semana, né? Terça, segunda, quarta e sexta, né? Então, você sempre resolve iniciar a academia na segunda, aí você vai lá, meu colega, ele, né, faz um trabalho com você, que na verdade não deveria fazer, né? O momento não é esse, o momento é se fazer com que você saia da sua casa e que você venha para a academia sempre, né? Esse é o objetivo, depois que você vai trabalhar de fato com o exercício, né? Mas não é feito dessa forma. Então, você tem uma carga na segunda, você entra no processo inflamatório, você tem que voltar na quarta, né? Só que o pico da dor é 2 dias, né? Então, você vai voltar no dia que está com dor, né? E, geralmente, antes da academia, alguém te liga ou te manda um WhatsApp. Então, a probabilidade, tem muito tumulto para você chegar lá. É esse tumulto que a gente tinha que brigar, na verdade, né? Tá? Então, é difícil você se aderir. Então, não é prazeroso a forma como é tratado o exercício físico, né? Nas academias, em geral. Mas a gente tem um pouquinho de esperança no prazer, tá? No lúdico. Olha só, também outro teste de hipótese. Não precisa ir longe. Isso é clássico, acho que alguns de vocês já devem ter visto, né? Mas isso aí é em Estocolmo, é uma estação, né? Então, boa parte utiliza a escada rolante. Isso é no mundo inteiro, né? As pessoas não mudam. E aí, durante a noite, eles fazem uma adaptação para criar um sistema que seja lúdico, né? E eles pensaram num órgão, no teclado. Então, a escada virou um teclado, no qual, quando pisasse, né, emitiria um som, né? Então, a ideia era essa, né? E aí você faz um estudo, um experimento desse, e você não precisa orientar nada. Ninguém ficou lá com a bandeirinha, assim, ó, agora vem isso aqui, é um teclado novo, então nós vamos dar, pode ficar à vontade. Ninguém está vendendo nada, né? É só você faz uma mudança no ambiente e cruza os braços, espera, cruza os braços no bom sentido e observa, né? E talvez essa seja a melhor forma da gente fazer pesquisa, né? Porque você não interfere muito, mas só para a gente perceber como muda o comportamento, né? E que quando é lúdico, né, desperta um interesse maior por nossa parte, né? E vocês viram que acho que 70% começar, 77%, se não me engano, utilizaram mais, né, a escada, né, ao invés da escada rolante, né? Então isso mostra que a gente, né, o lúdico, a gente consegue despertar o interesse das pessoas, tá? Esse grupo, né, o David Williams, ele é lá da Brown State University, ele é uma das pessoas, acho que tem 2 pessoas que estudam um afeto que eu gosto muito, que é ele e o Eke Katz, quando o alemão Eke Katz, que é de Iowa, e os 2 têm estudos muito legais, e a ideia desse estudo foi legal, porque o que eles
chamou um grupo de pessoas e ele falou para as pessoas subirem na esteira e fazer 4 minutos de exercício. É um exercício leve, né? Ninguém precisava correr na esteira. E aí, depois que você fizesse esses 4 minutos, né, você tinha que reportar como é que estava o seu prazer. O inglês, ele chama de afeto, né? E que muitas vezes a gente vai explicar o afeto, o nosso entendimento de afeto é um pouco diferente, tá? Mas aqui ele quer tratar de prazer, né, durante uma tarefa, no caso, a atividade física, do exercício físico, tá? E aí as pessoas, após os 4 minutos, reportavam, né, o prazer percebido, né, naquela sessãozinha de 4 minutos. E aí falaram, tchau, meu amigo, e daqui 6 meses eu só vou te... Né, acho que eles nem falaram que ia ligar, só deixaram... Não foi um programa de exercício, de falar que vamos ter 2 grupos e tal, só pediram para vir fazer os 4 minutos e mandaram embora. E aí, depois de 6 meses, e depois de 12 meses, eles ligavam para essas pessoas e perguntavam quanto tempo que elas estavam fazendo de atividade física por semana em minutos, né? E aí, o que eles fizeram uma correlação, né, do prazer percebido naqueles 4 minutos com o tempo de atividade física 6 meses e 12 meses após aquele dia, tá? E eles perceberam que tinha uma associação, né, entre o feeling scale, que é o prazer, esse aqui é a percepção do esforço do Borg, né, que é a escala de Borg, ambos aqui deu também, né, o 48 deu, tá? Só que isso aqui é uma correlação simples, ok? Então, quem reportou maior prazer, né, estava fazendo mais atividade física, 6 meses e 12 meses após aquele dia, tá? E aí eles avançaram um pouquinho na estatística e fizeram uma regressão múltipla para ver qual que é no modelo, qual é a variável que é retida, né? Porque na correlação simples, o Borg, né, a percepção de esforço, também tinha dado correlação. Mas quando você vai para a regressão múltipla, essa variável não é retida no modelo. Significa que ela não explica, né? Porque não explica, né, o tempo de atividade física que a pessoa estava fazendo 6 meses ou 12 meses, após aquela data. Então, a única variável retida foi o prazer, né? Então, quem sentiu prazer naquela sessão era a pessoa que estava fazendo mais atividade física. Então, isso que deveria se buscar nas sessões de atividade física, tá? Mas isso aí, qualquer um de vocês podem fazer isso e usar essa escala. Esquece percepção de esforço, esquece frequência cardíaca, tá? Se você tiver algum problema, ela vai aparecer aqui, tá? Se você tiver alguma coisa, seu esforço vai mudar e seu prazer vai mudar, né? Ele é mais sensível até do que a frequência cardíaca, tá? Então, quem quiser começar a fazer alguma caminhada, caminha ou pode comprar aquela bicicletinha que você estaciona e põe no lugar, né? E você pode ficar trabalhando, né? E fazendo as coisas e pedalando, né? E você tenta manter isso entre 1 e 2, tá? Isso que é o ideal, tá? Então, assim, não precisa ter grandes coisas na academia para você começar a fazer uma atividade física. Então, a ideia é que sujeitos com respostas positivas, né, o prazer ao exercício físico agudo, né, tende a realizar mais tempo de exercício após 6 e 12 meses. Ok? E aí, né, a gente vai, para tentar entender um pouquinho do circuito neural do prazer, né, o James Olds e o grupo dele, né, sem querer, eles descobriram isso aí. Né, a ideia era tentar fazer um implante do eletrodo na substância reticular do mesencéfalo o desfecho deles era a atenção, né, aprendizagem e atenção. Aí eles fizeram isso, né, e isso aqui são as fotos originais do estudo, tá? Isso aqui é só um modelo, não é o deles, tá? Mas é só para ver como que é, não é nem o mesmo estudo, só que é similar, né, você já deve conhecer, de que ele não consegue sair dali, né, você pode pôr água, comida, né, alimentos, ou até uma ratinha prenha, que ele não consegue sair dali, né, e aí eles foram ver o que estava acontecendo, né, e aí eles verificaram que, né, o local que eles estavam estimulando, plantando, era sistema dopaminérgico, né, então, circuito de recompensa, tá? Então, sem querer, eles descobriram isso,
E esse estudo, né, eles fizeram adaptação, customizaram a montagem de eletrodo, o tamanho de eletrodo, né, e eles conseguiram mostrar que remotamente eles conseguiam modular o sistema dopaminérgico. Tá? A montagem que eles utilizaram, né, então anote aqui no ventro medial, né, alocado ali, tá? Em geral, o direito, o dorso lateral, né, o córtex pré-frontal dorso lateral direito, ele funciona como se fosse um freio no ventro medial. Né? Por outro lado, o ventro medial, ele tem uma conectividade funcional com o VTA, né, a área ventral tegmentar. Então, quanto mais ativo o ventro medial, mais ele consegue, né, provocar a área ventral tegmentar. Então, a ideia é você fazer com que esse cara trabalhe bastante, mas para isso você tem que inibir ele aqui, né, que ele vai ser o carinha que vai deixar, né, vai tirar o freio, e aí o ventro medial pode atuar mais, ativar mais, e aí ele, por via conectividade funcional, consegue modular mais a dopamina, né, via dopaminérgica. Essa que era a ideia deles. Eles utilizaram, né, o paradigma de atração facial, né, e atração facial é validado com álcool, então você apresenta o conjunto de faces faz a ingestão alcoólica e depois você faz o mesmo conjunto de faces em outra, né, randomizado, você apresenta ele e o score está aumentado, né, isso aí também não precisa de dado empírico para isso. E aí, por ressonância, eles mostraram que é uma conectividade funcional, né, do mesencéfalo com o ventro medial, e que está correlacionado com o score da atratividade facial, ou seja, quanto mais modulado foi a conectividade, maior, né, foi a alteração na atratividade facial, maior foi o aumento na atratividade facial. Essa que é a ideia. Tá? E aí, o que a gente fez? Né? A gente criou, a gente está tentando entender agora de forma mais detalhada o cérebro. Obviamente que a gente perde um pouquinho ecologicamente da validade do estudo, mas a gente consegue ganhar em termos de ter um aprofundamento mais básico, né, de mecanístico. Então, esse é o modelo que a gente construiu, ele não tem nenhum componente magnético, é de alumínio, então tem um cardan ali, né, esse cardan ele vai para fora da sala, né, e lá fora ele é conectado no pé de vela da bicicleta e a gente faz o controle da carga tudo externamente e a aquisição da imagem, né? A bicicleta está na sala de aquisição de imagem. Então, a gente não tem problema com isso. Esse modelo, ele funciona. O problema é que a perda amostral é 50%, 60%, porque a gente tem muito movimento. Então, faz 5 anos que a gente está coletando dados, né? Então, é a dificuldade que a gente tem, tá? Porque se mexe mais que 3 milímetros, já era, ou a gente não perde o dado, né? Então, mas a gente está fazendo isso aí, tem alguns resultados preliminares. Esse device, esse equipamento, tem 2 no mundo, tem um na África do Sul, né, que é aquele senhor, o cientista que eu mostrei na reunião retrasada, sei lá, que eu apresentei, e que é o Tim Noakes, né? Então, a gente fez o primeiro lá no Tim Noakes, depois a gente fez o outro aqui no grupo ali do Laboratório de Neuroimagem do Lee e do Fernando Sendes. E quem faz as análises nossas é o Sato, né? O que está trabalhando com os dados. Tá? Então, esse aí foi o primeiro estudo que a gente validou o protocolo, né? Então, era mais para mostrar o ergômetro e que era possível a gente fazer as comparações ativo e rest, né? Para ver a alteração, mas o protocolo já é um protocolo intermitente que a gente compara ativo com repouso. Tá? Então, eles fazem, numa mesma visita, eles fazem 2 protocolos. Então, esse protocolo não é exaustivo. A ideia é prazer aqui. Então, eu estou trabalhando não em performance. Estou tentando entender o prazer para levar isso de uma forma aplicada, né? E que tentar modular, né? Melhorar o prazer da pessoa durante a atividade física. Isso faria com que ela aderisse mais às atividades físicas. Então, ela faz esse protocolo todo aqui, né? E aí, antes, né, do TDCS, então a gente tem todo, né, ela vai ter que reportar o prazer, tudo, a cada final de baldes aqui do estímulo,
né? Daí saiu, terminou o protocolo, sai da cápsula, da sala, entra, vem fazer a estimulação fora, depois ela volta para dentro da sala, deita lá e faz o protocolo novamente. Então, a gente compara o afeto, o prazer reportado pós com pré, tá? E é isso que a gente tem, tá? Então, foi randomizado. Aqui a gente tem 13 por enquanto. Então, a Chan, quer dizer, o pré-Chan. Então, ele fez o primeiro protocolo aqui, foi reportando o prazer. Essa aqui é a escala do afeto, do prazer, tá? Então, ela vai reportando e o prazer caiu. Saiu para fora da sala, fez o Chan, voltou para a sala, agora é o azul. Começou o protocolo e vai reportando. Caiu de novo, tá? Aí, na outra visita, que era a estimulação real de fato, né? Então, ela veio aqui, fez o primeiro protocolo, tarará, caiu aqui o afeto. O prazer caiu. Aí voltou, fez a estimulação real, voltou lá para dentro e o afeto reportado preservou. Tá? Aí esse resultado aqui, na verdade, chamou atenção, só que eu estava um pouco cético, né? Até que a gente reproduziu esses dados. Depois, com NIRS e na bicicleta de verdade. Mas esses são os dados, né? Agora eu estou confiante de que funciona isso aqui, né? E nos dois estudos a gente teve o mesmo comportamento, idêntico. Tá? E ainda nesse estudo eu quis, porque você perguntar explicitamente, aí, tá gostoso, tá bom, né? É uma coisa. Agora, o exercício tá bom, né? Isso é explícito, né? Agora, se eu quiser saber se modulou a via dopaminérgica de uma maneira mais implícita, né? A pergunta que a gente fez é: o som tá te incomodando, mais ou menos, né? Então, o desconforto sonoro foi modulado também. Então, as pessoas sentiam menos desconfortáveis ao som da ressonância quando fez a estimulação de fato, tá? Que é isso aqui, ó. Ok? Então, isso aqui, na verdade, é do membros inferiores, né? Quando faz o Chan, né? O desconforto também é diminuído, tá? E aqui é a média de tudo, né? Que aqui, na verdade, é quando fez a estimulação real. Então, é a média dos afetos, né? Então, não muda, preserva. E quando não faz, né? Quando é o Chan, cai o afeto. E aí, o que a gente tem... Posso perguntar? Eu tô aqui, a gente está aqui na MT e eu tô pelo Meet da Calian, mas aqui a Laís, eu tô numa dúvida em relação a esses achados. Vocês acham que tem alguma questão de efeito sinérgico? Ou porque assim, né? Fico pensando, depois da liberação pós-exercício, deve ter liberação de endorfinas, etc e tal, né? E aí eu fico pensando o que faria aumentar mais ainda pós-estimulação anódica, né? Fiquei me perguntando isso. Eu não sei como que vocês discutiram em relação a isso. Tá. Então aí, só para daí você vai entender, talvez eu responda a sua pergunta. Isso aqui é a área motora suplementar, né? Então, a gente tem aqui o pré e pós do Chan e o pré e pós da ITCC real. Então, aqui, a área motora suplementar, ela está pouco ativada, né? No pré, no protocolo pré. E aí, no pós, né? Quando a gente faz o contraste, ela está mais ativada. Quando a gente vai para a estimulação real, né? Ela começa aqui, né? Tem uma certa ativação, e depois que a gente faz a estimulação, ela diminui. Tá? Então, a área motora suplementar diminui, né? E agora a gente está indo para outro passo, né? Que é fazer a associação com associação com afeto, tá? Mas aparentemente é isso que explica, né? Porque quando você faz uma inibição dessa área, da atividade da área motora suplementar, faz com que a pessoa se sente, né? A mesma, para uma dada tarefa, você sente que aquilo ali é mais fácil, né? Então, isso pode ter relação com a pessoa sentir mais prazer após a estimulação. Então, essa aqui é a ideia, né? Esse é o caminho que a gente vai. E aí, em termos de conectividade, que a gente tem aqui curiosamente, a gente tem o córtex insular que apareceu, né? A gente tinha um hub importante, que era o córtex insular, mas ele diminui
ele diminui, perde a força após a estimulação real. Né? O córtex insular esquerdo, né, ele é um bad side, vamos dizer assim, né? O esquerdo é o happy side, né, e o direito é o down, né? Então, talvez por ele perder essa força, né? Então, ele tem, em termos de conectividade, pode estar relacionado com essa, pode estar explicando, né? Porque que após a estimulação, como ela perde essa força, centralidade, a gente tem um desfecho em termos de comportamento da pessoa perceber o prazer, né? Maior prazer. Tá? Então, a gente está ainda, na verdade, nós estamos ainda em fase de análise. Né? É um projeto, uns 5 anos já que a gente está tocando. A gente está com o estudo de NIR já, que acho que eu vou apresentar o próximo aqui, né? Que é isso aqui. Então, a gente fez a mesma coisa, né? Só que o protocolo não foi intermitente porque não precisava, né? E a gente, na verdade, isso aqui é o slope da queda do afeto, tá? Foi a mesma coisa, só mudou que a gente fez na bicicleta e pôs o NIRS. E a gente comparou a montagem, a gente colocou um córtex insular também, o córtex temporal, né? O temporal para atingir a ínsula, né? Então, isso aqui é o Shanda, quando a gente fez a estimulação temporal, isso aqui é a ETCC real do córtex temporal, e aqui é o Shanda pré-frontal. Então, esse aqui é o slope, né, a taxa de declínio do afeto, e quando a gente vai quando fez a estimulação do ventro medial, tudo certinho, né, ele tem, né, um declínio do afeto melhor, ele preserva mais, que é isso aqui, ó, o valor do slope, né, ele quase é zero, tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, quem está analisando a parte do NIRS é o Rickson, da Unicamp, né? E, aparentemente, os nossos dados prévios, que eu peguei semana passada, não tinha nada em termos de pré-frontal, porque a gente só está analisando região superficial, né? E, na verdade, só perto pré-frontal, não tinha dado diferença nem em termos de hemisfério e nem de situação, de intervenção. E aí, então, a ideia é que a gente vende esse peixe no início fazendo a necessidade da ressonância, e aí vai com os dados da ressonância. Tá? Então, o prazer é algo que tem esperança. Então, a gente consegue, via neuromodulação, melhorar o prazer, pelo menos preservar o prazer durante a atividade física, durante o exercício físico, né? E isso, a ideia é que a gente consegue melhorar a aderência, tá? Isso é muito ousado, né? Mas esse é o caminho. Tá? A gente nunca evoluiu para ter saúde, né? Evolução também nunca não é que a gente está evoluindo, que sempre evolui para melhor, né? Talvez o momento que nós estamos hoje, não sei se a gente está evoluindo de fato em todos os quesitos, né? Então é algo para a gente refletir. E também a gente não pode ficar sem atividade física, né? Nós não evoluímos para a ausência da atividade física, a gente mudou nosso comportamento drasticamente, né? E o nosso sistema orgânico é o mesmo, né? Tanto é que a gente consegue fazer essas caças e corridas de persistência até hoje e consegue fazer a mesma coisa. Então, a gente não mudou biologicamente, né? Nosso comportamento mudou, mas biologicamente não. Então, o prazer é algo que... E o prazer, quando eu digo, não é só para atividade física, tá? Tenta ampliar isso aí para a vida e qualquer coisa para vocês aderirem, né? Você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo. Tá? E aí, obviamente, que a gente dá um monte de doença, né? O nome para doenças, né? Mas, no fim, são mismatch disease, né? Que eles falam, né? Porque são doenças incompatíveis com a ausência da atividade física. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá. E aí, só para complementar uma coisa de atividade física, ou o inverso, melhor, sedentarismo, né? Eu agora estou estudando piamente a sedentarismo, né? E sedentarismo tem muitos dados que são interessantes, né? A gente trabalha, fica a maior parte do tempo sentado, né? E geralmente a gente fica mais que meia hora sentado direto, às vezes 1, 2, 3 horas direto sentado. Muitas vezes a gente não respira quando está na frente esquece de respirar, né? Ou esquece de ir no banheiro, esquece de tomar água, né? Mas você está lá trabalhando, né? E aquilo ali justifica, tá? Agora, tem muitos estudos que mostram que se você faz breves interrupções a cada 30 minutos, né, se a cada 30 minutos você parar por 2 minutos, 3 minutos, né,
você consegue melhorar seu perfil metabólico, em termos de perfil lipídico, né, glicemia, né, pressão arterial você consegue melhorar também. Então, se você comparar, né, de você ficar sentado, né, por um certo período, né, maior, e no fim do dia você fizer, por exemplo, 40 minutos de exercício, você não restabelece os seus níveis, né? Você não tem os mesmos benefícios de que se você fizesse pausas breves a cada 30 minutos. Né? Então, as pausas breves a cada 30 minutos vai ser o grande filão, né? Vai ser a grande sacada, tá? Isso aí eu já sabia de perfil metabólico. Eu fui ver se tinha algum efeito neural no cérebro, né? Então, o que mostra que você preserva a sua oxigenação cerebral mais do que se você fizer uma sessão longa no final do dia, né? Então, cada 30 minutos você pausa 2, 3 minutos, vai tomar um café, vai andar. A ideia é que você está numa isometria e que você está prendendo a circulação, você está segurando a circulação sanguínea. O fluxo sanguíneo está parado. Tá? Essa que é a ideia. Então, você precisa levantar tudo. E aí, tem estudo que mostra que diminui a fadiga. Desculpa. Você também diminui a ansiedade, depressão. São estudos seminais, isolados, mas alguma coisa está querendo dizer para a gente. Né? E que fadiga, ansiedade e depressão, perfil metabólico, preserva a oxigenação e melhora a cognição. Né? Então, você também tem memória, atenção, ela é melhorada, né, aumentada, quando você faz essas pausas a cada 30 minutos. Isso aí é novidade para mim. Né? Então, é algo que eu vou começar, né, me despertou curiosidade, eu vou começar a estudar isso, porque acho que é mais a realidade da maior parte das pessoas, né, isso deveria ser política pública, né, de falar a cada 30 minutos, né, levante e faz uma pausa, né, tá? Mas essa é a mensagem, acho que é importante para vocês, no dia a dia de vocês. Muito bem, e aí, para o último, né, a gente vai para a pressão arterial, mas existe um mecanismo que é interessante quando você utiliza a tarefa motora moderada. Então, a gente chama isso de hipotensão pós-esforço, né, ou hipotensão pós-exercício. Tá? Então, a ideia é que você chega para fazer o exercício, se medir a pressão, se tiver normal, vai estar mais ou menos 12/8, né? E se você faz uma sessão de exercício moderada, após essa sessão, sua pressão arterial, sobretudo a sistólica, vai estar aumentada, né? A diastólica não aumenta muito, e que depois, ao longo, né, do tempo de repouso, se você continua medindo a pressão arterial, vai chegar um momento de que ela diminui aquém aos níveis de repouso, né? E aí, né, esse mecanismo a gente chama de hipotensão pós-exercício. Então, ele é uma estratégia interessante para você usar, né, naqueles borderlines, né, que você pode utilizar e funciona. E em algumas pessoas dura 24 horas esse mecanismo. E aí, em termos de cérebro, o que acontece quando há ou não a hipotensão pós-esforço, né? Então, como é que você consegue fazer isso? Você induz o pedalar, só que aí, numa situação, o sujeito pedala a bicicleta, e na outra situação, ele tem aquelas bicicletas esses modelos são aquelas bicicletas que tem 2 pessoas pedalam uma atrás da outra, né? Só que é só de trás que pedala e a outra só fica com os pés sobre o pedal. Então, na verdade, a gente chama isso de pedalar passivamente. Né? Então, quando é passivo, você não está fazendo esforço, não tem mecanismo de hipotensão pós-exercício. E aí, quando que é esse aqui, no pós-exercise hypotension, né? Então, ele tem aqui, ele quer mostrar a ínsula, tá? E que não está ativa. Tá? E quando tem um mecanismo, quando ele pedala a bicicleta de fato, você tem essa ativação da ínsula. Tá? E aí ele está chamando a atenção de que isso aqui foi medido 13 minutos após a sessão do encerramento da sessão de exercício, e aí ele quer mostrar que a ínsula está ativa quando tem esse mecanismo de hipotensão pós-esforço, e quando não tem, ela não é ativada. Né? Ele quer submeter a importância da ínsula para isso. Tudo bom? Eu acho que eu só não consigo te ouvir. Opa, você não estava escutando? Talvez você tenha que ajustar esse áudio. Opa, e agora?
Estamos ouvindo, professor Cano. Acho que era... Tá escutando agora? Tudo bem, pode prosseguir. Microfone interno, ué. Deixa eu botar. Ixi. Fica passando. E agora, vocês estão escutando? Estamos ouvindo bem. Pode colocar a apresentação de novo e seguir. Tá. Que parte que você não escutou? Tava tudo ok. Professor, o que aconteceu é que teve um pessoal que teve que sair e aí a gente foi interceptado por uma reunião paralela. Mas pode prosseguir, a gente está ouvindo bem. Ouvimos tudo até agora, tá tranquilo. Ok. Então, aí, o mesmo grupo, né? Aqui ele mediu com 10, 13 minutos, aí ele quis tentar ver uma janela temporal, né? Então, ele mediu com 10, 30, 60 minutos após o exercício, atividade motora. E o que ele mostrou é que isso aqui seria o estudo anterior, né? Que tá de 10 minutos, o estudo anterior foi 13, isso aqui com 30 minutos, né? E aqui com 60 minutos, né? 60 minutos, aí ele chama a atenção que desaparece. Então, talvez essa função endotelial modificada pode ser o outro mecanismo que deve estar explicando, né? Talvez óxido nítrico, alguma coisa assim, tá? E aí a gente fez a estimulação no T3, e a nótica T3, FP2, né? Simulou os estudos que a gente já tinha feito, só que aqui a gente fez 3 séries de 10 repetições, tá? Hipotensão pós-esforço, você consegue induzir só com isso. Se você fizer 10 repetições, né, de extensão de joelho 3 vezes, né, 3 de 10, você já provoca hipotensão pós-esforço. Se você está trabalhando, né, a gente fala do hipotensão pós-esforço no colarinho branco, tá? Que seria você ter um hand grip, por exemplo, e se você fizer 4 de 2 minutos, com 2 minutos de intervalo, você vai ter o mesmo efeito. Então, isso aí você não precisa, você pode estar sentado no seu escritório, na sua sala, trabalhando e fazendo uma reunião e fazendo isso, tá? E a intensidade é 20, 30% da sua contração voluntária massa com hand grip. Então, você consegue provocar isso também com hand grip, sem levantar, sentado, tá? Então, é muito prático e útil isso aí. A gente usou fotopleximografia para medir pressão arterial, e esses são os resultados, né? Então, aqui já são os dados do repouso, tá? Depois que ele terminou o exercício, aí eu estou medindo. No primeiro minuto após o esforço, tal, assim sucessivamente. Então, a gente tem a pressão arterial sistólica em vermelho na condição real. Então, diminuiu aqui, tá? Algumas situações, né, quase 10 milímetros de mercúrio de redução da pressão arterial sistólica, para diastólica também, tá? Obviamente, na pressão arterial média, né? Então, isso aqui agora é um estudo que eu tenho com 5 sujeitos, né? Esses 5 sujeitos, invariavelmente, todos tiveram a mesma resposta, né? Então, funciona. Tá 5-0, deu. Então, é só aumentar o N, isso aqui. E também faz uns 4, 5 anos que eu estou tentando arrumar aluno para a gente terminar essas coletas e não consigo. Se alguém tiver interesse, tá? E aí, perspectivas futuras que a gente está tentando trabalhar agora com sincronicidade, né, entre cérebro e corpo. Então, isso aqui é uma colaboração que a gente tem com o grupo da NTT, né, NTT Docomo, que eles chamam lá no Japão, que é como se fosse uma Vivo, Claro, né, da TIM. Então, é uma empresa de telecomunicações do Japão. E quando eu fui para lá, né, eu achei estranho eles me chamarem para ir lá para montar esse setup. E quando eu fui para lá, eu fui perguntar se tinha alguém da educação física, eu percebi que ninguém era da educação física e eles estavam me chamando por causa disso, né, que entendia e do que precisava montar. Daí, a gente montou esse setup, né? Então, aqui tem o EEG, né? Aqui vocês não percebem aqui, mas tem uma cinta respiratória. Aí também está o EKG, né? O eletrocardiograma. Aí aqui também você percebe que na coxa dele que tem uma coisa sobressalente, são os eletrodos de eletromiografia, com acelerometria, tudo.
giroscópio e tal. Aqui é a bicicleta, né, onde é feito o controle de bicicleta, das cargas, das intensidades, né, também a frequência cardíaca cai lá. Isso aqui é onde faz o trigger, né, esse trigger aqui estava lá em cima da bancada, né, ele foi feito por eles mesmos, né, no dia que eu cheguei, eu fui falar com o japonês Rastafari, aí eu expliquei o que queria, né, o japonês, ele não fala muito, ele só fica ele só falou assim, né, falou assim, segunda, eu cheguei numa quarta-feira, eu acho, ele falou, na segunda-feira, 10 horas, eu trago aqui, né, aí, segunda-feira, 10 horas, o cara aparece, o Rastafari, com essa caixinha, bota ao lado aí, e conseguiu fazer o trigger de tudo, né? Então, eles constroem, desenvolvem muitas coisas lá, eles compram muitas coisas zero, e eles desmontam tudo inteirinho as coisas, então, aqui é uma sala enorme, se você ver cada cortina, é como se fosse um gabinete, que parece sala, quem tem filho sabe quando o quarto da criança fica com um brinquedo que fica desarrumado, é daquele jeito que fica cada estação, né? Que você pensa que eles são organizados, eles não ficam organizando muito, não, fica tudo bagunçado, só que eles sabem onde está cada coisa, mas eles não ficam aguardando as coisas, não. É bagunçado, não tem sabotagem, né? E eles brincam lá, né? Eles vão desmontando coisas, né? Então é muito interessante a forma como eles trabalham, né? Que para mim foi bastante surpreendente. Sobretudo como eles pensam, né? Que vocês vão se surpreender também. Tá? Então basicamente é isso que a gente está tentando entender, sincronização cérebro-corpo, né? A limitação que a gente tem agora que o sincrograma que a gente estava utilizando só pode entrar duas variáveis, então você joga, por exemplo, EEG, ECG, ou EEG, respiração, EEG, EMG, então você fica perdido nisso, mas agora a gente vai tentar avançar para fazer como se fosse uma multivariável de sincrograma, então botar tudo no pacote para ver o que está sincronizado. E a ideia não é só ver sincronismo fisiológico, é para ver se em algum momento está sincronizado ou não, se tem alguma repercussão em termos de percepção, comportamento, né? Essa que é a ideia. Esse grupo, né, também teve uma reportagem aqui na Nature, então essa a reportagem que saiu deles, eles trabalham bastante com beisebol e golfe, né, então eles têm lá o monitoramento, né, de câmeras que consegue captar a bola a 180 km por hora, então eles trabalham com milissegundos, né. E aí, no último dia, né, foi o dia que eles me levaram para comer o rim, né, com um churrasquinho, né, então, esse é o grupo, tá, que eu trabalhei, ele é o capitão, né, o Makio Kashino, que está aqui ele é o diretor aqui desse laboratório, né, e, obviamente que, para mim, né, não faz muito sentido, porque uma Vivo, uma Claro, uma TIM, iria ter um laboratório, né, um dos melhores laboratórios que eu vi no mundo de esporte, né, e qual que é a ideia disso, né, porque eles têm, o projeto deles é Sports Brain Science Project, né, que é dentro da NTT, então imagina uma Vivo com o Sports Science Brain Project, né, e aí eu perguntei, qual que é a relação disso aí, né, o que tem esporte com a Vivo, né? Aí ele olhou para mim e falou, no esporte todo mundo se comunica, né? Neymar se comunica, né? No basquete se comunica, no beisebol, né? Então, esporte é comunicação, né? Então, tem tudo a ver ter esse laboratório aqui. Aí, muito bem, esse sujeito do lado esquerdo, na extrema esquerda, né? Ele é o Ken Watanabe. Ele é o pós-doc que trabalhou comigo, né? E aí, o Ken, ele é astrofísico, né? Então ele trabalhava comigo, e o projeto dele ia ser com o cicloergômetro trabalhando com sincrograma, com sincronismo, né? Então, eu falei, mas que diferente, que estranho, né? Como é diferente, a gente fica muito amarrado, às vezes, nas nossas formações, né? E aí eu perguntei, o que tem a relação da astrofísica com esse Sports Brain Project, né? Aí fui lá pro Kashino, daí ele já olhou torto. Ele falou, que pergunta, né? Aquela cara assim, né? Aí ele falou, tem tudo a ver, cara, porque sistema solar, galáxias, né? Os universos, tem tudo a relação com as redes neurais, né?
Então, essa foi a resposta dele. E curioso que quando eu fui falar das análises que eu queria que ele fizesse para o Ken, né, que é o astrofísico, e para todo mundo que eu explicava, todo mundo falava assim, não, mas como que é? Onde você viu? Né? Daí eu expliquei para ele, daí eu fiquei olhando para a cara dele e assim, ele olhou assim, pode passar. Daí eu falei, você sabe isso? Ele falou assim, não, isso aí eu uso para as galáxias, eu uso essa análise para as constelações, tudo, né? Então, de fato, tem tudo a ver, né? E aí, isso aqui, ele era estudante de PhD, o Higuchi, né? E ele era da engenharia de materiais, todos eles trabalhando no Sports Brain Project, né? E ele trabalhava com fadiga, né? Então, ele comprou um eye tracker e aí ele desmontou o eye tracker inteirinho no primeiro dia para adaptar no capacete, né? Então, eles fazem isso lá. Eu perguntei qual que é a relação, né? E aí, a relação é que a fadiga de materiais é a mesma coisa, né? Por repetições, né? Então, tem tudo a ver, né? E, para mim, assim, é tudo... Pelo menos não é algo trivial que a gente pensa, né? Porque existe... Para a gente explicar que com a Vivo, claro, poderia ter rentabilidade tendo um projeto desse, porque eles vendem muita coisa, eles constroem roupas com sensores, né? Esse do trigger, eles vão construindo e vai, né, vendendo, né? E esse era o mais normal, que era o biólogo que trabalhava com controle motor, né? Mas aquilo ali me abriu a cabeça, né? Acho que a gente precisa rever um pouquinho a nossa formação. E não é nem formação, né? É a forma que a gente pensa, porque a formação vai ter, cada um vai ter sua específica, mas você pode pensar além, né? Você não precisa estar limitado à sua formação. Então, acho que seria isso aí, né? Isso é só por curiosidade que a gente tem feito agora, trabalhando com percepção visual, a gente utiliza eye tracker, né? Nós trabalhamos com ela é a melhor jogadora, a cestinha do Brasil, a Jaque, né? Então a gente traçou o padrão que ela utilizava quando ela ia fazer arremessos de lance livre, né? E aí a gente descobriu que ela tinha um padrão que era desse jeito aqui, ó. Então ela tinha o quiet eye, que a gente chama, né? É um fenômeno da qual a atleta consegue manter o olhar fixo, né? E ter êxito na tarefa que ela vai executar. E que a maior parte das atletas ficam dançando. Só que isso elas não sabem, né? Elas acham que está com o olhar fixo no aro, mas sem querer elas estão perambulando, né? Então a analogia é como se você quisesse acertar um alvo em movimento, né? E esse movimento é ela mesma que está causando, tá? Então se você pega isso aí, né? Você chama as atletas e você explica para ela, fala, olha como a Jaque olha. Daí, agora você tem que fazer igual, olha daquele jeito e não fica movimentando. Aí ela para de dançar o olhar e na hora ela começa a acertar mais, né? Então isso na hora ela melhora, né? E curioso que teve uma atleta, né, que ela é uma atleta considerada péssima em lance livre. Então, geralmente quando o jogo está disputado nos finais, ela é a que toma falta, né? Por quê? Porque ela vai cobrar lance livre e ela tem 50-50 de acerto. Então é uma loteria boa, né? Que quem está cometendo a falta está na vantagem, tá? Então na fase de classificação, o acerto dela era 56%. Na fase semifinal e final, foi para quase 70%. E nas séries, né, das finais, já foi para 82%. Não está o último jogo porque entrou na média, mas o último jogo ela só errou uma cesta, né? E aí, quando elas estavam comemorando lá na churrascaria, eu estava em casa, daí eu falei para minha aluna, eu vou ligar para você, senta do lado da tal pessoa, e quando eu te ligar, você faz essa pergunta e você observa como ela vai responder, né? Porque vai ser instantâneo, né? Isso é importante, que eu quero saber. E eu liguei, ela perguntou, por que errou? Por que você errou aquela lá? Daí ela falou, porque eu peguei na bola errada. Eu peguei na bola errada. Falou na hora lá. Então, sim, é algo que foi surpreendente também. Tá? E elas foram capa, né? Foi campeã brasileira e foi capa do Estadão de São Paulo. Então, fazia 15 anos que o basquete feminino não era capa do Estadão. Tá? E aí teve várias outras... que a minha aluna, né, tá na mídia, Lu.
Então, essa equipe que está trabalhando, né, sou eu, o Alexandre e o Edgar, então a gente tem essa colaboração. Basicamente, ela tem 3 orientando, né, inclusive lá na FABC, os 2 co-orientando é o Alexandre e o Edgar. Tá? E aí, nós estamos com esse equipamento também, tá? É um TMS multicanal. Esse é eu conheci ele quando eu fiz o pós-doc, eu conheci ele. Então, ele, na verdade, é um dos autores do estudo que modulou o sistema dopaminérgico, né? Ele é um dos coautores. E ele criou uma empresa e construiu isso aí. Então, nós estamos testando esse TMS multicanal. Então, segundo ele, tem vários modos, né, para você utilizar isso aí. Tá? Então, tem modo memória, foco, tá? Etc., atenção. Né? Então, a gente está testando isso aí. Né? Então, aparentemente, a gente não está encontrando nada, né? Pelo menos com o EEG, tá? Só que a gente está fazendo ainda com aluno, nada assim, tão, né, que chegou recentemente. Mas essa é a ideia. Né? E nos 5 anos aqui, isso aqui é o maior nocaute, o nocaute mais fulminante do mundo, da história. Tá, então, só para ver, né, que a ideia a pergunta é o que explica esse nocaute. Né, o que explica o nocaute? Pum! Aí já foi. Né, só chão, foi pro solo. Ok? Então, essa pergunta de prova, qual que explica o nocaute, né? Tá, então, como que poderia ser, né? Primeiro, assim, você acha que ele sentiu dor? Né? Você acha que ele sentiu o toque da luva, né? Então, eu fiz uma brincadeira, né? Só para a gente ver velocidade e impacto, né? Então, como que se deu isso aí? Aquele atleta que caiu, ele tem mais ou menos 1,80, né? Então, se a gente joga aqui na fórmula, a gente faz os cálculos, a gente vai dar que ele tem uma velocidade, né, de 5,94 metros por segundo, que foi o de impacto dele. Né? Só que acontece, isso ainda tem 1,80, porque se você perceber no vídeo, né, esse 1,80 não existiria, porque já foi na instantâneo que ele perdeu a consciência, tá? Mas só com essa brincadeira, a gente já entende que ele nem chegou a sentir dor, né? Se a gente vê a velocidade de propagação aqui com a velocidade, né, que deu impacto, ele nem chegou a sentir dor, né? Ele sentiu a luva, mas não sentiu dor, tá? Então, como é que aconteceu isso aí? Que estímulo que ele tomou né, levou um estímulo, tá? E que provocou isso aí? Então, esse estudo aqui de 1980, o que eles fizeram? Né, eles pegaram o caranguejo, né, e colocaram um aparato sobre o nervo do caranguejo, né, e colocaram aqui, ó, tá? Um aparato no nervo do caranguejo. E aí, eles tinham esse cano aqui, né, que na verdade eu evocava uma luz, emitia uma luz, né, e como aqui o aparato estava ajustado certinho, lá no final, eles conseguiam ver a luz saindo com o túnel inteiro, 100% da luz, né. Então, a ideia era ver se eles conseguiriam perturbar o nervo, e se perturbando o nervo ia gerar um potencial de ação. Essa que era a ideia que eles queriam entender. Tá? Como é que eles pensaram em perturbar o nervo, né, do caranguejo? Como que eles fizeram isso? Né? Eles fizeram um estímulo mecânico. Né? Como é que esse estímulo mecânico? Som. Né? Então, eles utilizaram ultrassom. Né? Então, se você botar um copo de plástico na frente de uma caixa de som, vocês vão perceber que ele vai cair. Né? Então, tem estímulo mecânico, né, que faz, né, essa perturbação. Tá? Então, eles fizeram isso. Então, fizeram ultrassom para provocar, né, movimentar o nervo, e eles colocaram um eletrodo
né, para ver se geraria um potencial de ação. Então, é isso que eles fizeram. Isso aqui, ó, inicialmente, é a quantidade de luz que está sendo, né, observada no fim do túnel. E aqui, quando cai, é que balançou isso aqui, ele tampou, né, a luz, né, e perturbou. Então, na verdade, a pergunta assim, movimentou, conseguiu perturbar o nervo fisicamente, tá? Então, é esse dado aqui. Muito bem. Aí, aqui é o dado que ele estava com o eletrodo inserido, medindo a atividade elétrica. Então, depois que perturbou, imediatamente, né, que ele viu, isso gerou um potencial de ação. Então, a primeira pergunta é de que estímulos mecânicos provocam um potencial de ação. Muito bem, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta dele, qual que foi? Falou assim, será que se eu evocar um estímulo mecanicamente, né, e medir o potencial lá no fim, ou se eu evocar, né, estimular eletricamente ao invés de mecânico, e medindo o potencial lá no fim, qual é que vai gerar o potencial de ação mais rápido? Né? Então, quem é que gera um potencial de ação mais veloz? Mecânico ou elétrico? Né? Essa é a pergunta. Então, na verdade, os dados normalizados estão aqui. Tá? Então, aqui, né, é o mecânico e aqui é o elétrico. Tá? E aqui, aqui é a linha temporal. Então, dá para perceber que o potencial elétrico, o potencial de ação gerado, né, mais rapidamente foi via estímulo mecânico. Então, essa que é a ideia, né, de que por via ultrassom a gente consegue fazer isso aí. Né? Então, isso explica, né, o nocaute, né, que foi um estímulo mecânico. Ok? Então, evidência de que estímulos mecânicos promovem potenciais de ação mais rapidamente. Tá? E isso remete nisso, né, na questão de, né, de neuromodulação ultrassônica, né, com ultrassom transcraniano. Tem um pesquisador, o William Tyler, né, que estuda muito. Se não me engano, tem uns 3 grupos que estudam ultrassom. Tem um grupo em Harvard, tem um grupo, acho que na Taiwan, se não me engano, e o William Tyler, né. Tá, então, eles utilizam, né, um gerador de sinal, tem um amplificador, aí eles têm o hidrofone também, né, para gerar, para fazer a calibração, né, e tem o transdutor, né, para gerar esse estímulo mecânico, tá? Então, a ideia, eles utilizam com o neuronavegador, mas a ideia interessante é isso aqui, ó. Então, esse aqui é o TDCS, né, como que é a difusão, né, que a gente atinge com o TDCS, aqui está em 4 centímetros a precisão. TMS a gente consegue focalizar mais. Agora, isso aqui é ultrassom. O ultrassom, isso aqui é 7 milímetros a escala. A gente chega em qualquer lugar, né, praticamente, né, não qualquer lugar, mas tem uma profundidade melhor que o TMS e, né, uma precisão maior do que o TMS. Então, talvez, né, a gente consiga ter bons resultados, né. Eu tenho dúvida se isso funciona clinicamente, porque às vezes, talvez, atingindo várias áreas, algumas situações parece estar sendo melhor do que você focalizar muito, em algumas situações que a gente tem percebido. Mas eu acho que isso aqui, em termos de mecanismo, né, a gente vai conseguir entender muita coisa. Tá? Então, essa que é a ideia. E daí, o que a gente tem, né, que o CEPID, eu faço parte do CEPID do Brain, e lá uma das linhas nossas é de a gente tentar criar, né, uma neuromodulação ultrassônica, que até então a gente não tinha, né, comercialmente não vendia. Se não me engano, lançou, acho que mês passado, retrasado, né, inclusive eles estão com um curso de ultrassom, tal, transcraniano, que comercialmente vai ter esse aparelho, né? Mas até então, a gente acho que renovou ano passado isso aí, nosso plano é construir um ultrassom, então essa que é a ideia, né, dentro desse grupo aí, ok? Então, acho que da minha parte, hoje eu finalizo por aqui, né? Quem quiser algum contato também, o meu e-mail é e-maildoocano@gmail, né? Qual que é o e-mail do Ocano? É e-maildoocano@gmail.com, tá? Se quiserem também agora, nós estamos, né, um pouquinho travado, né? Mas mais para frente também, se quiser conhecer o FABC,
tá? Nós estamos de porta aberta, né? E para mim é uma satisfação poder, né, tá colaborando com vocês, ok? Então, acho que eu finalizo por aqui e muito obrigado. Legal, professor. Muito obrigado pela apresentação, foi excelente, assim como a última. Acho que você trouxe muitos temas, né, bem interessantes para a gente. Assim, ainda bem que as aulas estão as duas gravadas, né? Então, como é muita informação, eu, pelo menos, certamente vou reassistir as duas, tá? Para tentar aproveitar o máximo de tudo que você trouxe para a gente. Eu tenho algumas dúvidas. E, assim, comentar primeiramente a questão da parte de fisiologia que você trouxe, né? Assim, eu sou neurofisiologista, mas eu me considero muito mais fisiologista do que neuro, né? Então, adoro fisiologia e fisiopatologia, mecanismo de doença. Então, eu queria fazer uma pergunta relacionada àquele estudo que você comentou sobre no gasto energético em repouso, após o exercício, né? E o TDCS, ele levou a um gasto energético maior, mesmo com a pessoa em repouso, não foi isso? Sim. E o que vocês discutiram, assim, o que justificaria isso? Porque se você está em repouso, o músculo não está contraindo. Você fez um exercício, está cansado, a mente não está trabalhando muito. É um aumento da atividade do fígado, sei lá, vocês pensaram em alguma coisa para justificar isso do ponto de vista metabólico? Então, a gente teve uma limitação, que a gente não conseguiu medir, por exemplo, a tensão, né? Mas a ideia é que a gente conseguiu... hoje faz sentido, né, isso aí, mas que a ideia é que a pessoa também, ela tinha porque a gente estimulou a área que estava relacionada com cognição. Então, supostamente também, se a gente tivesse medido a tensão, provavelmente a tensão dela estaria maior, né, mais elevada. E aí... Desculpa, tem tensão ou atenção? Atenção. Atenção, certo. Atenção, Por quê? Também, comportamento sedentário, né? Então, olha só, comportamento sedentário, você está parado. Só que uma coisa você está parado sendo produtivo e outra coisa você está sendo parado vagando ou pensando coisas ruins. Professor, desculpa, você está fora de foco na câmera, se eu puder só ajustar. Não tô vendo, mas lateralmente, assim. Acho que tem outra câmera aí. Deixa eu ver se entrou. Melhorou aí? Agora a gente não está te vendo. Esse computador tá meio... Bom, mas enfim, tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem. Você pode prosseguir. Tá. Então, comportamento sedentário, né? Quem fica no sedentário, daí eles estão hoje classificando com sedentário passivo e sedentário ativo. Sedentário passivo é aquele que não é improdutivo, ele está pensando coisa ruim, não está criando, né? Não está trabalhando, criando, que é o que, às vezes, a gente está no trabalho, escrevendo um artigo, a gente está lá focado, né? Se você medir o seu gasto energético nesse momento, com aquele momento que você está lá meio sem fazer nada, sem ócio mesmo, seu gasto energético você vai estar sentado, parado, só que seu gasto energético vai estar elevado numa situação mais do que o outro, né? Então, isso aí é a premissa da primeiro... Talvez a neuroimagem surgiu, né, do Angelo Mosso. Né? Angelo Mosso é um italiano. Ele também foi um dos primeiros que estudou fadiga. Né? E ele criou o primeiro sistema de neuroimagem, né? E ele atribuiu o nome neuroimagem, né, o Angelo Mosso. Ele criou um aparato que deixava o sujeito, né, é como se fosse uma balança e o sujeito ficava parado, alinhado nessa balança, né? E aí ele começava a pedir para o sujeito fazer cálculos matemáticos. Então ele estava lá parado. Isso aí era como se fosse a balança. Se você colocar um pêndulo para um lado, ele vai pender para o lado, né? Se você colocar um pezinho para o pé, vai pender para o pé. E aí ficava estável. E o que ele observou é que quando a pessoa começava a fazer cálculos matemáticos, o lado da cabeça pendia. Né? Essa que foi a ideia. Então surgiu o termo neuroimagem, né? Então, por isso que o sedentarismo também, né, é algo que a gente também tem que começar a rever, porque existe o sedentário
motor parado, mas tem o sedentário motor parado, mas a mente está ativa, né? E eu era um sedentário nato, né? Eu sempre fui sedentário. Eu era ex-atleta e depois fiquei sedentário. Então, as pessoas, você fez exercício? Eu falei, não, já pensei. Já pensei hoje, né? Então, eu brincava, né? Então, você faz exercício? Não, já pensei, né? Então, essa aqui era a ideia que a gente justificou, né? E acho que a publicação saiu mais pelo resultado, mas a explicação, acho que se a gente fosse reescrever hoje, eu teria mais coisa para né, implementar em termos de entender isso aí. Mas seu ponto foi interessante. Alguma forma de medir metabolismo geral, né? Sei lá. E acho que, se não me engano, o fígado, né, é o órgão que mais consome, gera calor, né, por conta de um metabolismo elevado, mais do que o cérebro em repouso, eu imagino, não sei, posso estar enganado. Por isso que eu pensei, assim, se teria um efeito sistêmico. Eu sei que você estimulou o cérebro, mas será que tem alguma outra coisa além disso, né? Será que tem uma ativação autonômica também, e o sistema nervoso entérico ali também está gastando mais energia, de alguma forma? Só viajando, né? Sim, e a gente também foi para os fluxos, né? Que a ideia é que o fluxo sanguíneo aumentou, então, supostamente, né? Entendi. Gente, alguma pergunta? Kalian, Leonardo? Se ninguém tiver, eu tenho mais perguntas aqui. Sobre esse aparelho, professor, de TMS portátil que você apresentou, me gera estranheza, né? Um aparelho tão pequeno, assim, ele não consegue gerar as correntes que a gente usa para fazer TMS, né, nos estudos de excitabilidade ou até de neuromodulação. Tem aquele aparelhinho acho que é Eneura, não sei se você conhece, para enxaqueca, que ele faz um pulso único para cortar a aura e para prevenção de enxaqueca também. Eles viram que se você colocar aquele aparelho no córtex motor, você não consegue evocar o potencial motor, né? Então, são estímulos magnéticos, assim, de bem baixa intensidade mesmo. E aí eu me pergunto, né, se esse device aí que vocês estão trabalhando, ele geraria um estímulo intenso o suficiente para ativar os neurônios mesmo, né? Não gera, não. Ele tem 8 bobinas, né, microbobinas, e gera 8 campos com baixo campo magnético, então não gera potencial de ação, não. Tá. E qual que seria o mecanismo de ação, assim? Seria ativando os nervos periféricos, talvez? Trigêmeo, tudo? Sinceramente, eu acho tudo muito mandrake, sabe? Como ele quis testar, ele se disponibilizou, falou, não, eu dou um para vocês testarem aí, tudo, né? E aparentemente ele daí nos convenceu, falou, então manda pra gente, né? Então, inclusive, coincidentemente, eu falei com ele hoje, eu falei assim, a gente está testando, não está dando nada, né? Então, assim, eles vão por distribucionismo, né? Que você vai modulando e que por cascatas você vai ter algum efeito. E aí tem modo atenção, modo... Para mim, eu quando tem esses modos, assim, tudo fechadinho, para mim é meio mandrake, sabe? Total, concordo. Então, não sei se vai ter muito futuro, não, mas a gente está brincando ali. Esses dias eu vi no YouTube um dispositivo semelhante a esse, eu acho que não era exatamente esse, que também tinha os modos e tal, e aí eu entrei no site para ver, e eles citavam os estudos, né, que mostravam que a técnica era eficaz, mas era cada estudo, assim, mequetrefe, sabe, escrito por um autor único do interior da Letônia, um matemático, um físico, com aquela coisa que você não entende nada, não tem um racional, sabe, a revista um fator de impacto negativo, então acho que tem muito disso, né, infelizmente. Outra pergunta, professor, sobre a questão da Focused Ultrasound, né, eu não conheço muito bem a técnica, essa você mostrou que o estímulo mecânico ele gera potenciais de ação, mas essa técnica especificamente, se eu colocar no córtex motor, eu consigo evocar uma resposta motora? Tem estudos mostrando isso? Ela age como a TMS, gerando potenciais de ação? Ou é mais parecido com TDCS, assim, o mecanismo de ação dela? É mais que DCS. Ela não gera potencial de ação. Ela não é pulsada, né? É um estímulo mais contínuo, de baixa intensidade, assim.
Ela também é pulsada, mas eu acho que não chega a atingir, gerar potencial de ação. Por exemplo, com ela você não vai não é uma ferramenta para fazer evocado motor, por exemplo. Tá. Entendi. Deixa eu ver o que mais que eu queria perguntar. Sobre a questão da compulsão alimentar, né? Você comentou, lá no começo da aula, você comentou sobre uma hipoatividade dorsal e uma hiperatividade ventral medial no símbolo, né? Como substrato aí para compulsão alimentar. E aí vocês fizeram um protocolo de estimulação anódica à esquerda, e eu queria saber se nesses estudos vocês viram essa assimetria mesmo, se o pré-frontal dorsolateral ele era bilateralmente hipoativo ou era mais à esquerda mesmo, nos quadros de compulsão alimentar. Nós não tivemos nenhum dado neural. A gente só fundamentou na literatura e a gente fez o estudo, assim, não tinha nada de dado neural. Tá, mas pela literatura, você lembra se era uma coisa mais assimétrica mesmo? Não, era assimétrico, era bem claro isso aí. Tá, beleza. Tá. Perfeito. Outra coisa que eu queria falar, professor, que eu, cara, adorei o esquema do Hawaii. Acho que a gente tem que adaptar isso em todas as áreas, né? Isso aí é importantíssimo, né? Na psiquiatria também, né? Pô, a gente tem um corpo e um cérebro que evoluiu há milhões de anos, mas que a gente tem um corpo que tem, sei lá, 200 mil anos de idade, e a gente vive numa civilização que tem 10 mil anos, né? Desde o advento da agricultura. Isso é nada para o tempo evolutivo, né? Então, a humanidade passou a maior parte do tempo convivendo em grupos fechados, familiares, pequenos clãs, e de repente agora está todo mundo interconectado, né? A quantidade de pessoas que cada pessoa tem que interagir na vida social, no trabalho, isso aumenta muito, e imagino que esse estresse social da globalização tenha muita relação com as doenças mentais, de uma forma geral, né? Tem um livro muito legal de psiquiatria evolucionista, né, que aborda esses temas. Então, acho que essa questão da evolução, Theodosius Dobzhansky, em tudo que a gente faz, né, em saúde, em fisiologia, tem que se pensar nisso, né. Eu achei muito, muito legal, e vou adaptar para a minha vida daqui para frente o Hawaii sempre. Gostei muito, obrigado. Oh, que bom. Outro comentário também, uma referência que você trouxe do Daniel Lieberman, né, que é o professor lá de Harvard. Ele tem um livro muito bom, eu adoro evolução humana. Ele tem um livro muito bom de evolução humana, e lá ele comenta, tem um aspecto pedagógico muito interessante, que no curso dele, acho que é um curso de pós-graduação, uma disciplina, que tem uma parte prática, que ele chama os alunos para campo, para construírem eles mesmos as ferramentas de madeira e de pedra, e para caçarem animais na mata, né, para o antropólogo sentir na pele como é que era a vida, né, 10 mil anos atrás. Então, é uma coisa interessante, assim, que eu acho legal de comentar. Um pouco diferente, né, mas uma abordagem interessante. Esse cara é interessante, é sensacional. E ele preconiza o barefoot, né, a corrida descalço, né? Sim, tem a coisa da corrida, né, com certeza. Esse eu não li ainda, eu quero ler, o livro da Born to Run, né? Beleza, muito legal. Então, acho que é isso. Se ninguém tiver comentários, perguntas, agradeço novamente, professor. Infelizmente, as pessoas saíram, mas a aula está gravada e vai ser disponibilizada para todo mundo, para poder apreciar aí. Obrigado novamente. Você será sempre bem-vindo aqui no nosso grupo. A contribuição foi enorme. Vamos realmente estabelecer laços e parcerias, tá? Que é do total interesse de todos nós. Doutor, aqui o Leonardo agradecendo, a Kalian também, o André mais cedo agradeceu muito também. Beleza? Tamo junto, fique bem, qualquer coisa, estamos aí. Tá bom, cara. Obrigado, viu, bicho? Desculpa o transtorno, que eu tô num outro computador e que tá meio tumultuado aqui. Não, acontece, mas deu tudo certo. Ficou ótima a apresentação. Valeu. Tá bom, então. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.